Para que um vídeo empresarial seja concluído com sucesso e dentro do prazo esperado, são necessárias diversas etapas de produção. Em algumas dessas etapas, existem alguns gargalos que são comuns de se encontrar e que podem comprometer o prazo. Meu nome é Eric Monstavicius, sou diretor e produtor audiovisual da Cinemática, e se os assuntos de marketing e produção de vídeo te interessam ou fazem parte do seu trabalho, assine aqui nosso canal que eu te garanto que você sempre vai encontrar um conteúdo original, exclusivo e que vai te ajudar bastante no seu dia a dia. Uma produção de vídeo empresarial é basicamente dividida em 3 etapas. A primeira etapa é a etapa de planejamento e criação, é nessa parte onde nós criamos o roteiro. A segunda parte é a etapa de produção das imagens e do áudio também. E a terceira e última etapa é a etapa de finalização, onde todos esses elementos produzidos são juntados e finalizados, prontos para serem exibidos. Se você quiser saber mais sobre cada uma dessas etapas de produção de uma maneira mais detalhada, eu vou deixar um link aqui na descrição ou aqui em algum lugar desse vídeo também para você clicar. O resultado da primeira etapa de produção desse vídeo é a aprovação do roteiro. As imagens e o áudio só vão ser produzidos a partir do momento que o roteiro está aprovado, e aí sim, isso significa que nós podemos seguir em frente com o projeto. Nessa parte de aprovação é onde acontece o primeiro gargalo. Quanto mais pessoas envolvidas nesse processo de aprovação, ou então quanto mais níveis hierárquicos superiores também estiverem envolvidos, maior é a probabilidade desse prazo de aprovação se dilatar. Isso acontece porque nem todas as pessoas vão estar disponíveis a dar essa aprovação num curto espaço de tempo, né? Boa parte delas vão estar em férias, ou licença médica, ou então viajando mesmo ao trabalho, ou então vão estar participando, por exemplo, de um processo comercial muito complexo em que exige total dedicação dela, que essa pessoa não tem tempo para parar. Para você se antecipar e evitar algum eventual atraso na produção desse vídeo, assim que você tiver a proposta aprovada, entre em contato já com essas pessoas da sua empresa e já antecipe para elas que você irá precisar de algum tempo delas, para que elas leiam o roteiro, para que elas façam seus comentários com relação ao roteiro que está sendo criado, né? Já deixe essas pessoas preparadas antes mesmo da criação do roteiro. Essa antecipação acaba diminuindo muito o tempo de resposta que esses profissionais precisam dar para a aprovação desses roteiros. Em uma produção típica de vida empresarial, né? Ou seja, naquela produção em que a empresa vai ser gravada, em que a produtora de vídeo vai até a empresa para gravar, normalmente o gargalo acontece quando a empresa não está preparada para ser gravada. Isso pode se dar por diversos motivos, como por exemplo uma manutenção programada ou então alguma linha da produção que está inoperante. Embora seja relativamente comum, esses gargalos não são muito difíceis de se contornar, né? Basta ficar atento para ver as melhores datas, não tenha nenhum imprevisto em que seja tudo operacional, que você consegue fazer essas gravações. Mas sim, é necessário ficar atento para que, por exemplo, não ocorra a marcação de uma gravação justo numa data em que a linha está inoperante. Isso seria muito ruim. Outro gargalo mais complexo de se resolver é quando você tem gravação de entrevista ou de imagens de algum nível hierárquico muito alto, como algum vice-presidente ou presidente de uma grande corporação. Essas pessoas têm as agendas disputadíssimas e normalmente não é tão fácil assim você marcar um tempo para você gravar essa pessoa, né? Então, mesma coisa, sugiro que assim que você tiver a confirmação já do trabalho, né, mesmo antes, já na parte de planejamento do roteiro, já procure agendar uma data com esse profissional, né? Isso vai ajudar bastante para que você não precise esperar muito tempo a disponibilidade dessa agenda desse profissional. Um problema parecido acontece quando você tem que gravar em imagem em algum local de terceiro, como por exemplo em algum cliente seu. Isso, por exemplo, é muito comum quando acontece quando você vai fazer um estudo de caso. Ou seja, você não vai gravar na sua própria empresa, mas sim na empresa do seu cliente. Muitas vezes essa liberação para você gravar imagens no seu cliente demanda uma burocracia interna do seu cliente um pouco maior, tá? E aí, mesma coisa, assim que você tiver a confirmação do trabalho, já converse com o seu cliente, já busque liberar o seu cliente, talvez ainda não marcando a agenda, né? Não marcando a data ainda, porque você precisa ter o roteiro aprovado, mas já ter a aprovação burocrática de que, ok, você vai ter autorização para gravar no seu cliente.
Se a sua empresa fez um bom planejamento, estudou as referências, estudou com cuidado o roteiro, aprovou o roteiro de uma maneira adequada, muito provavelmente você não vai ter problema nenhum na fase de finalização, né? Muito provavelmente o filme que vai ser entregue, ele vai ser dentro das expectativas, porque ele vai estar dentro das referências que foram estudadas e dentro do roteiro que foi aprovado. Então, muito provavelmente, essa fase vai ser uma fase apenas de alguns ajustes, algumas revisões, que não vão representar nenhum gargalo no prazo. Para você evitar problemas na finalização desse vídeo, ou seja, evitar que esse vídeo saia diferente do que você espera, é muito importante que você faça um bom planejamento. É muito importante que você estude as referências, as mais diversas referências, tanto referências aí de outras empresas, né, que você gostaria que seu filme fosse parecido, assim como as próprias referências da produtora de vídeo contratado. É muito importante também que todos os envolvidos no processo tenham muito claro o roteiro e tenham aprovado esse roteiro. Se você tomou esse cuidado, olha, te garanto que muito provavelmente você não vai ter problema nenhum nessa parte de finalização, né? Provavelmente vão acontecer o que é esperado, que são alguns ajustes, algum ajuste de texto, algum ajuste de imagem, mas nada demais. São realmente revisões esperadas, que acontecem em todos os trabalhos. Por outro lado, se alguns profissionais da sua empresa não entenderam muito bem as referências que estavam sendo colocadas, essa pessoa ela não estudou muito bem o roteiro que foi aprovado, pode ser que você encontre problemas nessa parte de finalização. E na parte de finalização, se você encontrar problemas, é uma dor de cabeça. Pode ser um processo muito estressante e demorado, né? Mas aqui, nesse caso, a única maneira de você evitar problemas na parte de finalização é fazendo um bom planejamento da criação de todo o vídeo empresarial. Se você gostou desse vídeo ou ele te ajudou de alguma maneira, não se esqueça de deixar seu like e assinar aqui no nosso canal, ok? Obrigado!